Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, a todas. Né? Não sei em qual momento, talvez, os colegas vão estar assistindo. Então, saúdo a todos aqui hoje. Hoje a gente está com um tema muito interessante, né, sobre a psicanálise no estrangeiro. E a nossa convidada, a nossa amiga querida, que desde já eu agradeço aí o aceite do convite, é a Carolina Moreirão. Ela é psicóloga clínica, especialista em psicologia clínica pela PUC-Rio, né? Psicanalista, membro dos Fóruns do Campo Lacaniano de Bruxelas e também é participante do Colégio Clínico dos Fóruns do Campo Lacaniano de Paris. Né? Atende a Amsterdã e na Holanda e online. Carol, seja mais uma vez obrigada aí pelo aceite do convite. Estamos aqui também com a Beatriz Leal, que também é psicóloga, está no percurso da psicanálise, é membro da Praxis Psicanalítica. E antes de passar, né, a ideia hoje, gente, diferente do que a gente tem feito até no YouTube, né, da Praxis, é fazer uma roda de conversa, uma roda fluida, uma roda com a ideia de falar um pouco sobre... a Carol vai contextualizar um pouco o momento da psicanálise ali na Holanda, né? E a partir, né, de um texto que ela tem no livro, que, por sinal, o Lucas vai estar colocando aí o link do site para poder, quem tiver interesse, tem outros textos também muito interessantes para poder comprar, né? Um livro chamado Psicanálise Afora, que é no qual propõe transmitir a experiência de pessoas, né, de psicanalistas brasileiros que tiveram experiência, né, na sua formação e na sua prática clínica fora do nosso país. Então, Carol, mais uma vez, seja bem-vinda. Beatriz também. Meu nome é Tadeu, também sou psicanalista, membro aqui da Praxis. Estou no momento atualmente agora como coordenador da clínica, né, social da Praxis. Sou membro do Fórum do Campo Lacaniano da Rede Diagonal Brasil. E vamos lá. Antes de passar, né, para a gente fazer a conversa, primeiro parabenizar, porque, assim, Carolina, é muito difícil a gente pegar um texto de psicanálise e não ficar meio assim, né? Às vezes isso acontece, né? Que às vezes é tantas palavras, são tantas coisas no texto que a gente fica meio que perdido. Então, primeiro eu quero dar parabéns porque o seu texto é um texto direto, objetivo, claro. Eu acho que isso é uma grande contribuição para a psicanálise, né? Para a transmissão. É um texto que nos prende, faz a gente ficar interessado no tema, até quem não está aí na Holanda, né? Porque a gente fica assim, se questionando, pensando, e um texto assim, muito leve, né? Muito, muito gostoso de se ler. Acho que essa é a melhor definição, primeiramente. Bom, contexto. São várias questões, né, que eu fiquei aqui sobre, né, o seu percurso, né, aí na Holanda, mas eu vou passar para você poder falar um pouco, se apresentar ou quiser acrescentar alguma coisa e contextualizar. Acho que de início a gente pode começar pensando aí a psicanálise, né, na Holanda. Como que é essa psicanálise aí na Holanda? Como é possível uma formação e uma prática aí? Bom, boa tarde, bom dia, né? Aqui já é boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão assistir aí. Queria primeiramente agradecer o convite. A gente já está para ensaiar essa conversa já tem um tempo, né? E aí tem as agendas, tem o fuso, tem tudo que acontece, mas é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Até porque eu gosto muito dessas outras formas de transmissão. Acho que a gente não se reduz a uma instituição, a uma escola, então a gente plurificar a psicanálise, eu acho que é uma coisa interessante. Mas, claro, com uma ética, com cuidado, com uma seriedade, né? Porque senão fica essa confusão que a gente tem visto por aí, né? E eu falo que eu gosto muito de transitar nos lugares, né? Embora eu seja membro dos fóruns do Campo Lacaniano,
Eu gosto de transitar, eu gosto de participar dos lugares, eu acho isso importante, eu acho importante que a gente escute outras pessoas também, outros lugares, leia outros autores, mesmo que a gente não seja muito a favor, até para a gente poder ter argumento, né? Senão a gente fica assim, o fulano disse, eu sou contra e detesto, fica pegando birra e nem sabe explicar a birra, né? Ou às vezes até usa palavras, ditos daquele autor achando que é Lacan e não é, né? Se atrapalha. Então é importante a gente saber de onde vem, onde a gente está respaldado nessa teoria. Bom, então a psicanálise aqui é um pouco complicado, vamos dizer assim, né? Eu estou aqui na Holanda faz 5 anos, na verdade agora em junho vou fazer 6 anos. Que eu já estou aqui, e antes de vir eu dei uma pesquisada, claro, o que tem de psicanálise lá, o que eu posso fazer, né, como é que isso vai ser, até porque eu estava, acredito, num bom momento na minha profissão no Brasil, no Rio. Inclusive, nunca foi uma vontade minha, assim, de morar fora, né? Até mesmo ter um filho, né? De criar meu filho fora da minha cultura, da minha língua, né? Mas as coisas aconteceram. A gente sabe que o país estava numa situação complicada, né? Espero que em breve as coisas vão melhorando, né? Mas, enfim, né? Viemos para ficar um tempo, aí o negócio foi passando e estamos aqui. E aí o que acontece, né? Você verifica, né, como é que funcionam as coisas. Você está em outro país, são outras leis, outra cultura, outra língua, né? Você tem que... Eu não vou entrar no detalhe da adaptação, da língua, de todas as coisas, porque eu acho que eu já atravessei isso, né? Por um bom tempo eu falava muito disso, porque realmente foi muito difícil o meu processo aqui. Mas, pesquisando ainda no Brasil, eu não encontrei muita coisa aqui, não encontrei muita coisa sobre a psicanálise, na Holanda especificamente. Encontrei algumas informações sobre a IPA, né, sobre a International Psychoanalytic Association, a instituição psicanalítica internacional, né, a gente conhece como IPA. Não encontrei muita coisa sobre psicanálise lacaniana. Encontrei, na verdade, um grupo que se reunia há muitos anos, né, e tinha um encontro por ano em espanhol e holandês. Obviamente fui, né, frequentar no espanhol a primeira vez. E aí ali eu conheci algumas pessoas e tal, mas essas pessoas um pouco mais vinculadas à escola do Miller, né? E também tinha esse movimento que era uma vez por ano, e eu achava que eu precisava de mais e tal. E aí eu acabei indo a Bruxelas, né? Que tem o Fórum do Campo Lacaniano lá, e a Paris, né? E passei a frequentar os seminários da Colette e outros seminários que tem lá. Na ocasião, eu segui com a minha análise por telefone, né? Online, hoje em dia a gente chama, né? Na época era por telefone. E funcionou por um tempo, assim, funcionou bem, acho que funcionou bem. E foi antes da pandemia, né? Pensa, né? Então, assim, era tudo muito, muito novo. Acho, assim, eu sei que muitas pessoas já trabalhavam com isso há muito tempo, não era algo novo, mas para mim era algo novo, né? Para o meu analista também. Ele falou: bom, também não sei como é que isso vai funcionar, vamos ver. E funcionou. Mas eu senti falta do divã, eu senti falta do presencial, eu senti falta disso, né? E aí, então, eu passei a fazer a minha análise em Paris, né? E eu comento isso também um pouco no livro e tal. E foi indo. Só que o que aconteceu? Deu um tempo, depois veio a pandemia, né? E, inclusive, antes de vir a pandemia, nesse momento que eu estava indo a Paris, né, para fazer a minha análise, estava indo a Bruxelas para seguir a formação, foi feito o convite, né, da Mariana Anconi e da Liana Bittencourt para escrever sobre isso, como é que era a experiência da psicanálise. Eu falei, poxa, tem uma coisa interessante aqui que é sobre o divã, né, porque foi proibido o uso do divã aqui, e tem também um pouco sobre como foi difícil encontrar informações e como é a psicanálise por aqui. Pô, achei interessante e tal. Então, eu já vinha escrevendo esse artigo e aí teve a pandemia.
que, de certa forma, tornou o meu artigo, no final, um pouco obsoleto, vamos dizer assim, né? Terminei de escrever, entreguei, vem a pandemia e o título do artigo é justamente A Psicanálise resume a um divã. Foi comprovado que não, né? Obviamente, né? Que não é um móvel que vai fazer ali o que a gente pensa no sentido do que é a psicanálise, né? Mas voltando aí à história, né, desse meu apego aí pelo divã, que eu fui parar em Paris por essa história do divã. E eu acho que no início também eu propus, né, a minha analista que a gente pudesse fazer alguns encontros online. Ela falou: não, quero que você venha aqui. Eu falei: gente, mas eu vou gastar minha vida e meu dinheiro, né, inteiro aí e voltar toda hora. Então, nós conciliamos ali um pouco presencial, um pouco online. Quando eu ia presencial, fazia mais sessões, enfim. E aí, enfim, né, veio a pandemia, e aí eu tive que fazer online, e as coisas funcionaram, continuaram funcionando, tinha transferência, tinha um trabalho. O que me faz lembrar muito um artigo do Lacan, que está nos escritos, e que, inclusive, eu não mencionei nesse livro, mas é um artigo que eu gosto muito, né? Que se chama Sobre o Tratamento Padrão. Esqueci o título completo, daqui a pouco Eu eu acho lembro. que é a variante do tratamento padrão. Variante do tratamento padrão, em que justamente tem uma pesquisa, né, na instituição inglesa sobre o que seria importante para eles, né, da psicanálise, né? O que vocês consideram que é importante, um psicanalista, enfim. E aí eles respondem a pesquisa e eles colocam coisas do tipo: bom, um analista tem que ter um consultório clean, tem que ser visualmente, né, mais discreto, não pode expor seus, não deve receber presentes. E uma das coisas que realmente apareceu que era importante é a transferência, né? Que eles falam sobre a transferência, que, embora, né, estavam um pouco equivocados do seu uso, da sua compreensão, tanto que o Lacan vai falar sobre isso no seminário 1, né? Sobre a transferência, a resistência, mas enfim. A questão que eu quero colocar é essa, né? O que de fato importa, né? O que de fato é necessário para haver uma análise, uma psicanálise, a gente sabe que a condição sine qua non para haver uma análise é a transferência, né? E que o divã não é só um móvel, né? O Freud deixa isso bem marcado, que é um certo resquício, né, da época da hipnose, e há uma certa dificuldade que ele tinha de olhar vários pacientes o dia inteiro, mas que não é só isso, né? Que tem ali um dispositivo, né? Algo que a gente pode utilizar em relação à transferência, né? E aí o Lacan traz isso novamente, né? No seminário 11, que ele vai falar desse corte do olhar, né? O que, né, tem um artigo muito bom, né? Em que ele fala também, na verdade, é uma parte do livro dele, das 4 condições mais uma de análise, né? Em que ele fala sobre o divã, né? E ele fala desse corte das entrevistas, né? Dessa pulsão escópica, enfim. Ele vai detalhar lá e relembra isso, né, do Freud, que não é puramente só essas questões, como a gente crê, né, que tem uma finalidade ali. E eu acho que, inclusive, quando estourou a pandemia, ficou muito imaginário, né? Faço atendimento com câmera, sem câmera, boto na posição que o paciente estava olhando, boto ele olhando para o divã. Gente, eram umas coisas assim. E o que a gente tinha que se perguntar mesmo é se estava rolando a transferência, a gente estava escutando o inconsciente. Eu acho que isso era muito mais importante. Então, quando eu proponho aos meus pacientes aqui, né, quando fecharam, né, eu falo: olha, não temos muito o que fazer, a gente não pode mais se encontrar pessoalmente, vamos dar continuidade, né, vamos fazer online. E alguns pacientes pontuaram, né, e teve um que eu achei muito interessante que falou assim: mas eu quero fazer sem câmera, eu só quero falar e quero que você me escute. Eu falei: bom, é só disso que se trata mesmo, né, uma psicanálise, né, então tá tudo certo. Então, eu acho que voltou um pouco nisso, né? E aí, por isso que me faz lembrar esse texto da variante do tratamento padrão, porque tem muito imaginário, né? Do que é um consultório, do que tem que ter, do que é necessário, às vezes um divã lindo, uma sala maravilhosa, você frequenta semanalmente, mas não quer dizer que tem uma análise, né? Ou então, saí muito angustiada, então, quer dizer que estou fazendo análise. Não,
né? Você pode, inclusive, estar fazendo umas grandes besteiras, né? Então, acho que são questões que a gente tem que pensar e repensar e trazer isso, né? Agora, o divã é desnecessário, a gente não usa mais? Não é isso que eu estou falando, né? Mas como eu cito lá a Colette no final, né, que é também um trecho que é do Lacan, né, na verdade, ela refaz um pouco essa frase dele, coloca um pouco mais nessa condição atual, né? Na verdade, esse artigo dela não é sobre a pandemia, enfim, né? Ela estava falando, na verdade, sobre outras coisas, inclusive até sobre gêneros, enfim, tudo mais, mas que a gente e que todo mundo, né, usa até muito essa frase, né? O psicanalista tem que estar à altura do seu tempo, né? Que isso é uma coisa que eu acho interessante. Todo mundo acha que o Freud estava à frente do tempo dele. Em parte eu concordo que sim, mas em parte eu acho que o Freud ele conseguiu ler o tempo dele. Isso é muito difícil, porque a gente vê o quão a gente está atrasado. A gente não consegue ler o nosso próprio tempo atual. A gente está sempre remetido ao passado de alguma forma, culturalmente falando, né? Então, o Freud ele é uma pessoa que ele consegue fazer uma leitura, né, da cultura dele no momento e expressar isso. Então, assim, a gente tem que estar né, ali, em sintonia com o nosso tempo, né? O psicanalista tem que estar ali, né, disposto a compreender, mas não para que a gente caia nessa lógica capitalista, não que a gente caia nesse outro lugar de não, beleza, vamos fazer porque está na moda, né? Ela mesma, a Colette mesmo coloca isso, né? Não para a gente responder a fins de mercado, né? Mas que a gente esteja aberto, né, a responder enquanto analista dentro do nosso tempo, né? E todas essas questões que estão por vir, né? E ela coloca isso porque, bom, a sexualidade é uma questão que está muito aparente, né? Na verdade, sempre esteve, né? De novo, estamos sempre atrasados com essa história. Mas o que eu acho interessante é isso, né? A gente poder pensar. E quando eu falo assim, no artigo eu falo, a gente pode ser criativo, né? E ser criativo é saber usar as ferramentas que a gente tem, né? O que a gente pode fazer, né, para dar continuidade ao atendimento, à transmissão, por exemplo, né? Porque um bom tempo eu acabei. E na época, quando eu cheguei aqui, eu pedia muito para que tivesse atividades online, tinha pouquíssimas, tinha um seminário do QNES, só que era online pelo Facebook. E era tipo uma coisa meio absurda, sabe? E aí tiveram que dar um jeito, né? Então, assim, por um tempo também depois eu participei de alguns seminários online, participo de muitas atividades online do Brasil. Confesso que o fuso é complicado, porque eu tenho que viver a minha jornada aqui, não posso viver a jornada daqui, a jornada do Brasil. Eu acho que isso é um ponto também para quem está se mudando, para quem está indo para um outro lugar, você viver aquele lugar. Né? É muito difícil, porque você acaba, né? Para mim é complicado porque eu ainda ia, né, me desloco, né, para Bruxelas, Paris, né, que também é outra cultura, outra língua. Mas você viver aquilo no lugar é um pouco mais complicado. E aí aqui o que eu achei assim mais difícil para mim foi isso, né? Foi encontrar a psicanálise dentro daquilo que eu estava trabalhando, daquilo que eu estava acostumada a trabalhar, escutar. Eu fui à IPA, né? Falei, bom, vou lá pelo menos tentar estudar, né? E não é assim, né? Eu recebi a resposta padrão deles, né? Que é bom, você tem que fazer aqui seu tripé, né? Sua análise aqui, sua supervisão aqui, seus estudos aqui. E não vou condenar, não, é o formato deles. Né? O Lacan mostrou pra gente que não é assim que funciona, e beleza, tem uma galera que acredita, outra não, cada um faz aí alguma coisa com isso, né? Então, eu vi que isso não era possível para mim e fui procurando outras coisas. Uma outra coisa interessante aqui é que você não encontra livros de psicanálise nas livrarias. É muito raro, muito difícil. Bom, estamos na Holanda, né? Fala-se holandês, então é muito difícil você encontrar. Em inglês também você não encontra. Eu encontrei uma vez um livro do Lacan num museu.
já diz muito sobre isso, né? Sobre que lugar que ocupa a psicanálise aqui. E nas universidades você também não encontra. Não tem cadeira de psicanálise no curso de psicologia, por exemplo. Você talvez saiba um pouco quem é Freud, Lacan, talvez não. Tem um curso aqui de mestrado de filosofia mais para o sul da Holanda, em que sim tinha uma pessoa que falava sobre psicanálise ali, lacaniana, junto com a filosofia, mas é muito escassa. E o que é interessante é que o Freud teve aqui, né? Teve em Den Haag, na verdade, né? Teve aqui para um evento de psicanálise, eu até comento isso no livro, né? Que era um solo fértil aqui para a psicanálise, por muito tempo foi interessante, né? E a construção da IPA, né? A participação desses psicanalistas, até um psicanalista que cita pela primeira vez um dos trabalhos do Freud aqui, né? Assim, um momento sobre a interpretação dos sonhos, enfim. Então é um momento interessante, mas foi levando para outros caminhos. E eu entendo que tem um pouco a ver com a cultura também, né? O holandês é um povo muito pragmático, né? Então, assim, as terapias, vamos dizer assim, né? Que são mais diretas, mais, né? Então, aqui é a terapia cognitivo-comportamental, sistêmica, é muito mais bem-vinda. E o que aconteceu também é que o seguro de saúde, né, excluiu a psicanálise, né? E aí, com tudo isso, vem a proibição do uso do divã. Daí isso é um caos, né? Porque e a minha questão é justamente essa, não vou entrar muito no detalhe, mas você excluir a psicanálise das universidades, você excluir do seguro de saúde, você proibir o uso do divã, tem como você eliminar o inconsciente? Né? Acho que não é por aí, né? E eu sempre acho que quanto mais tentam calar a psicanálise, ela volta com uma força muito maior. Então, o retorno disso, eu acho que vai ser bom, porque, embora seja um pouco difícil aqui, complicado, né? E tem uma coisa, tem psicanalistas, né? Não só na IPA, tem outros, depois eu fui encontrando, a gente formou até com esse outro grupo que eu falei para vocês, juntei algumas pessoas que estavam mais a fim de trabalhar, a gente criou um grupo aqui, a gente precisava nomear, porque a gente queria abrir o grupo, né? Se chama Grupo de Quê? Inicialmente era eu, uma psicanalista argentina, uma mexicana e uma outra brasileira, depois chega uma outra brasileira, o grupo funciona aí num portunhol, e nós intitulamos como o Grupo de Quê? Não é uma instituição, não é uma escola de psicanálise, é apenas um grupo em que a gente se reúne para estudar, a gente traz alguns convidados para refrescar um pouco, né? Então, assim, cada uma segue a sua formação à parte, então, e não somos todos da mesma escola, pelo contrário, isso é bacana, interessante, umas fazem pela AMP, EBP, eu faço pelo fórum, então, a gente consegue se comunicar, acho isso muito bacana. Então, vem convidados de diferentes escolas, né? Acho que isso também é interessante. Mas é isso, né? A gente foi se unindo. E uma das pessoas que eu cito aqui no artigo também é o Arthur, ele é um psicanalista holandês, né? E ele trabalha com a psicanálise aqui. Então, eu, inclusive, o encontrei finalmente, pessoalmente, há pouco tempo, porque teve toda a pandemia, enfim, mas eu trabalhei o artigo dele sobre a proibição do uso do divã. E é isso, né? Quase um Globo Repórter, né? Onde estão esses psicanalistas, o que comem, onde vivem, onde compram livros, o que eles fazem. E aí eu tive essa conversa com ele, e é isso, né? Uma coisa quase que escondida mesmo, né? Muito engraçado, não é uma. E não tem na cultura. Você vê assim, você está na França, tem série de psicanálise, né? É falado nos jornais, tem uma tirinha, tem um deboche. No Brasil também, eu acho que é muito forte, na Argentina a gente sabe também, né? Mas aqui ó. Talvez se a gente não falar, talvez ela não exista, né? Daí a gente já começa a entrar naquele texto do Freud da negação e a gente já vê onde isso vai dar, né? Quanto mais a gente nega, mais presente está no discurso, né? Gente, mas aí, se deixar, eu vou ficar falando sozinha aqui. Falem vocês também. Muito bom, muito bom. Muito interessante. Vou passar para a Bia. Bia, acho que tem algumas questões, algumas perguntas. Fique à vontade aí, Bia. Vamos ficar rodando aí esse bate-papo.
Sim, eu fiquei aqui ouvindo, né, você falando, e essa coisa que você colocou agora no final, né, sobre quanto mais se tenta negar alguma coisa, mais isso aparece, que eu acho que é mais ou menos o que acontece com o inconsciente quando se tenta banir a psicanálise, né? Não tem como banir o inconsciente, então ele está aí cada vez mais, enfim, né, aparecendo e demandando também alguma coisa, né? Fiquei pensando nessa questão que você fala como então dar conta, né, desses desafios de não ter, por exemplo, grandes veículos, né, de informações da psicanálise na Holanda, e isso exige então de você um movimento de partir em busca de outras coisas, inclusive dos desafios da distância, né, de ter que se locomover e para estar em lugares. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando no quanto, apesar obviamente entre muitas nuances que a gente precisa levar em conta, como a internet também de alguma forma entra como um recurso interessante para dar conta, inclusive, dessa falta do divã, assim, da possibilidade que isso permite. Essa questão, por exemplo, da criatividade, né? Acho que a internet permite talvez uma criatividade que não substitua, mas que faça um efeito bacana que é promovido pelo divã, porque é isso, né? Não é só um móvel, mas tem uma função, digamos assim, que poderia ser considerada uma ferramenta, né? E aí, então, a internet também entra como uma ferramenta aí que permite alguns manejos interessantes que talvez no presencial, com a ausência dessa ferramenta do divã, a gente não possa fazer, como, por exemplo, essa coisa do corte do olhar, né? Porque Freud, acho que ele mira no que ele vê e acerta no que não vê, entre aspas, né? No sentido quando ele fala do corte do olhar dele para esses pacientes, mas também tem interessante da aposta do corte do olhar do paciente para a gente também, né? Já tive casos, inclusive, de demarcar essa importância do corte do olhar. E aí, bom, a câmera, que pode ser também retirada, né? A imagem também, de alguma forma, permite um pouco esse manejo, né? E aí, assim, sobre essa coisa do estar atento à época, né? Essa coisa dos desafios, enfim, acho que também sobre os estudos, também a internet permite essa criatividade. E aí eu queria entender, assim, para você talvez também essa chegada da pandemia e da possibilidade de fazer coisas muito mais pela internet do que de qualquer outra forma, se isso foi um facilitador, se você também, de alguma forma, verificou isso como algo que permitiu você dar seguimento a essas transformações necessárias para poder praticar a psicanálise na Holanda. Uhum. Eu acho assim, sobre essa parte do online, eu acho que o bom é você poder escutar outras pessoas. Eu gosto muito de escutar outras pessoas. Acho que não é à toa que eu escutei, escolhi psicanálise, né? Eu gosto de escutar a gente. Então, assim, você tá aqui, até mesmo no Brasil, o Brasil é enorme, né, gente? O Brasil é enorme. Então, assim, a possibilidade de você escutar alguém que está lá do outro lado, né? Isso é muito bom, isso é muito importante, né? Porque às vezes você não tem condições de viajar, enfim. Essa coisa do online, de cursos online, de estar no Instagram, no Facebook, né? Isso para mim, isso há muito tempo atrás, quando isso começou, eu achava isso muito esquisito. E eu achava eu me perguntava, nossa, será que um psicanalista pode estar no Facebook? Pode ter um Facebook, né? A gente bota o nosso nome, bota um nome fantasia, faz o que com isso, né? Inclusive os cursos, né? Quando eu comecei, tinha um psicanalista amigo meu que me convidou, né? Vamos dar um curso junto. Falei, ai, nossa, que isso? Curso online, que negócio esquisito. Né? Como assim? Cadê as pessoas? As pessoas não têm desejo, elas têm que estar aqui. Ele falou, não, Carol, mas tem gente da Amazônia, tem gente do Piauí que quer e lá não tem. E eles chegam, né, os nossos textos, nosso trabalho, a galera quer escutar a gente, não tem como. E aí eu fui indo assim um pouco tímida, meio a contragosto, achando esquisito tudo isso, né? E eu acho sim, eu acho que é uma ferramenta muito boa, acho que é uma ferramenta muito importante, né? Isso, né? A gente tem que fazer uso, né, das tecnologias a nosso favor, né? Por que não? Né? Eu acho que se a gente está fazendo um trabalho ético aí, com cuidado, eu acho que é isso, acho que é essa ideia, né? Então, também,
E eu acho que também teve um pouco isso também, né? Eu vi algumas pessoas perguntando: o psicanalista pode estar nas redes, mas assim, o seu analista ele é ali sob transferência, né? Então, a pessoa que está ali é outra coisa, né? Se é a mesma que está ali no Instagram e a mesma que está te atendendo, não tem análise, né? Não tem transferência, é outra coisa. Ele ocupa um lugar que é sob transferência ali dentro, né? Mas tem ruídos? Tem, isso tem que ser trabalhado em análise, ponto. Né? Assim como quantas vezes a gente não esbarra, né, com o nosso analista no evento de psicanálise, ou na escola mesmo, ou escuta um seminário, né? E você vai fazer o quê? Você vai atravessar a rua, você não vai falar com ele. Eu acho que essas coisas vão ficando mais passadas. É isso que eu falo, a gente está tão atrasado, né? A gente está tão mais preocupado, né? Nossa, eu vi meu analista de biquíni. Né? Mas o fulano posta foto de biquíni, sei lá, faz o que ela quiser, né? Dança do ventre, xamã, psicanálise, e é com ela, né? Você não tem que ficar aí de fiscal da psicanálise. O que a gente tem que estar preocupado é se a gente está escutando inconsciente, se a gente está trabalhando com isso, se a gente está nos nossos pilares, né? Que são a psicanálise. Agora, o que você tinha falado sobre a psicanálise aqui, né? É isso, né? A gente... E foi uma coisa que eu escutei aqui, uma pessoa que se dizia psicanalista falou assim para mim: olha, a psicanálise aqui é muito difícil, não vai conseguir. Eu virei TCC e recomendo a você que desista, que não tem como. E eu falei, vamos ver, né, como é que eu fiz isso, né? Assim, não considerei virar TCC, porque é muito oposto do que eu penso. Eu acho que quem trabalha com TCC, beleza, segue lá, né? Não é o que eu faço. E aí, na época, até eu estava... Né, estudei o inglês, né, porque a gente acha que fala inglês até morar fora, né, e você mora fora, você fala, gente, não falo nada, né, e aí eu falei, vou trabalhar num café, né, porque aí eu vou bater papo, vou gastar o inglês, vou, né, conhecer pessoas, né, e o meu marido falou assim, mas você vai fazer café, né, você vai limpar chão, você vai atender mesa, você vai trabalhar, só para te avisar que você não vai lá para tomar uns drinks e conversar com o povo, né. E aí eu comecei a me perguntar, tá tão difícil a adaptação, né? E eu ainda vou de novo, né? E é um pouco como eu lido com o meu desejo, agora bem particular, né? Já tá tão caos, né? Ao invés de eu seguir com aquilo que eu quero, não, vou botar mais um negócio no meio do caminho para dificultar mais ainda. E aí, e é isso, né? Eu não falava francês quando comecei a ir a Bruxelas. Eu acho que hoje em dia não falo também ainda tão bem, né? Mas escutei algumas coisas, não entendi quase nada. E aí fui indo, e aí comecei a fazer o francês aqui, né? E fazer o francês do inglês para o francês, né? Na Holanda, olha que caos, né? Porque eu acho que por ser uma língua latina, né? Você aprender do português para o francês, eu acredito que seja um pouco melhor. Até porque também meu nível de inglês também não era alto, então vai dificultando, vai chegando num nível que a pessoa vai explicando em inglês, você fala, mas não estou sabendo nem inglês o que é isso, nem dirá em francês. Mas é isso, né? Que tem uma coisa também que eu vejo hoje em dia que é isso, né? Parece que você tem que aprender o francês para ler Lacan na fonte, porque você tem que aprender o alemão para ler o Freud na fonte, você tem que ler o Freud inteiro, o Lacan inteiro, para poder entender e trabalhar com a psicanálise, né? E cuidado, né? Porque parece que às vezes eu falo isso, parece que a galera fala, não preciso ler nada, vamos embora, sou psicanalista. Me autorizei por mim mesmo, né? Tem até uma frase que acaba também sendo mal interpretada. Não é isso, né? Mas eu acho que a gente vai fazendo e vai tocando barco, né? O Freud foi construindo barco e navegando, né? Então, e eu acho que hoje em dia a gente tem traduções maravilhosas, né? Eu, particularmente, adoro trabalhar a psicanálise na minha língua. Eu adoro, O que eu posso fazer? Eu escuto pessoas excelentes em francês, né? Ainda é um pouco complicado algumas coisas para mim, mas eu consigo escrever, consigo ler, mas escutar na minha língua, trabalhar na minha língua, falar com vocês aqui hoje é muito mais fácil para mim. Né? E eu acho que tem um pouco dessa importância também que eu tento manter aqui, né? De poder proporcionar uma análise na Holanda em português, para pessoas que falam português, né? Assim, quando eu cheguei aqui, eu falei, céus, ó vida, ó azar, ninguém faz isso. Aí depois eu pensei, nossa, só uma vai fazer, né? Agora, claro, não sou só eu, tem outras, né? Mas assim,
é esse diferencial, né? Eu acho que tem questões da língua, e eu acho que, é claro, entra um pouco da outra língua, entra do holandês, entra do inglês, né? Entra, enfim, né? Que é um país que a gente fala o inglês muito frequente também, né? Eles têm um inglês muito bom. Isso é bacana, porque a gente vê os atos falhos em outras línguas, né? E, na verdade, não é nem a tradução daquela palavra exata, mas a sonoridade que tem aquilo, né? Isso me faz lembrar um texto do Freud que se chama O Sentido Antitético das Palavras Primitivas, né? Que ele já está falando dessas palavras em outras línguas, né? Dessas trocas de palavras, né? De termos, né? De que também a negação na própria palavra, né, que quer dizer uma outra coisa, né, como, por exemplo, o próprio Heimlich, né, que ao mesmo tempo que é aquilo que é conhecido é o desconhecido, né, enfim, é o estranho familiar atualmente traduzido, né, se não me engano. Então, eu acho que tem essas questões, né, da língua que atravessam, tem essas questões da cultura aqui, né, e é isso, né, e o que a gente pode fazer com isso, né. Eu acho que são alguns desafios, né, de quando você tá fora. Mas eu não sei se eu respondi a sua outra questão. Acabei falando demais, de deixar Não, não. Respondeu sim. Acho que é uma interessante para caramba isso, principalmente essa coisa do levar a psicanálise para outros cantos também, né? E de outras formas. Essa coisa da diferença cultural também faz uma diferença tamanha, não só para você que está nesse lugar como analista, mas também até para os próprios pacientes que, por exemplo, estão também aí e vivenciando também os atravessamentos da cultura e o quanto isso também para alguns, né, acaba sendo significativo, essa coisa de trabalhar as adversidades da cultura com alguém que também está de alguma forma também vivenciando isso, né? Mesmo que de um outro lugar, mesmo que de uma outra maneira. Eu tenho pacientes também que moram em outros países, né? Assim, Espanha, Portugal, e essa diferença cultural é uma questão, tanto que uma das pessoas fez essa procura por uma clínica no Brasil, pela internet, porque, enfim, não conseguiu se adaptar a essa escuta nesse lugar, né? Com esses atravessamentos. Então, é muito, muito interessante e faz a gente também pensar na importância realmente dessa exploração, né, desse diferente. Sair também, digamos, entre aspas, de uma zona de conforto, né? Porque é isso, é confortável a gente estar também alinhado à nossa cultura e aquilo que a gente já entende como familiar, mas como que é fazer isso em outro canto, né, em outro lugar. Uhum. Sim, é isso, né? Eu acho Muito que. bom, muito bom. E tem. Oi, desculpa. Oh, Tadeu, desculpa. Te cortei. Não, pode falar, Carol, sem problema nenhum. Não, só ia complementar, porque quando eu procurei a minha análise também, eu procurei alguém que falasse português. Então, assim, eu acho que não seria condizente assim com o percurso que eu faço na minha análise, né? Com eu oferecer uma outra coisa, né? Então, assim, e eu não penso ainda em atender em outra língua. Eu tenho uma demanda muito grande em português aqui, né? Muito grande mesmo. Então, não penso ainda, e eu acho que, de novo, poder proporcionar para essas pessoas que procuram, né, análise em português aqui na Holanda e presencialmente, né? Eu tendo presencial aqui. Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? E com tudo isso, né? Como você falou, né? O fato de alguém estar inserido na cultura, né? Que é uma coisa meio imaginária também, né? Porque a gente vai falar assim: ah, você sabe o que é morar na Holanda, né? Eu sei para mim, né? Me fala aí você o que é. Mas tudo bem, as transferências inicialmente tem essa ordem imaginária, né? E a gente acolhe isso e vai trabalhando, né? Uhum. Exatamente, né? Poder fazer uso aí desse imaginário que é o que proporciona isso, mas de uma maneira interessante, né? E fiquei também muito, sei lá, pensando nessa coisa também de novo, né, da internet, como alguma coisa que possibilita também até driblar essa proibição, né?
essa proibição, essa exclusão da psicanálise, essa proibição do divã. Tá, beleza, foi banido dessa forma, foi excluído dessa maneira, mas então surge uma outra coisa que permite fazer, então, de novo, psicanálise nesse espaço, né? Você sabe que eu me questiono por isso, sabe? Porque, de novo, né? A minha pergunta, você exclui o móvel? Não é isso, né? Que é a psicanálise, né? Então, não teria análise nas instituições públicas que não tem divã? Eu trabalhei no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio e não tinha divã. A gente trabalhava com uma mesa e 2 cadeiras. E eu trabalhava com criança, né? Também criança bota no divã, o que você faz com o divã? Né? Então, assim, e é interessante porque esse movimento, até mesmo aqui, quando eu comecei a atender, eu achei que a pessoa que foi uma pessoa que me ajudou muito, né? Foi quando eu comecei a trabalhar aqui. Ela é uma psicanalista. Não, ó, ato falho de novo. Ela não é psicanalista. Eu acreditei que ela era psicanalista, porque ela frequentava esses eventos de psicanálise aqui. E ela falou que recebia muito pedidos, ela é espanhola, né? Então ela recebia muitos pedidos de pessoas querendo fazer análise em português, ela falava um portunhol lá e passou a me indicar. E eu falei, puxa, obrigada, aceito e tal. E ela falou assim: você tem onde atender? Eu falei, não tenho. Ela falou, atende lá no meu consultório. Eu falei, beleza, pago quanto? Ela, não, depois a gente acerta, não precisa pagar no início. Ela foi assim, uma pessoa que, tipo, foi um pontapé, assim, inicial. Eu tava 1 ano aqui ainda e recebendo muita indicação e pensando, será? Como é que é isso? Né? Porque, enfim, você chega, você organiza, né? Casa, adaptação, escola de filho, ainda tem toda uma estrutura. E aí eu já tinha procurado salas e não tinha encontrado nada com divã, obviamente. E aí eu pensei, poxa, psicanalista, né? Me ofereceu a sala, cheguei lá e falei, gente, onde ela esconde o divã? Porque eu não encontrei, tem 2 poltronas frente a frente, assim. E aí eu falei, Senhor Deus, né, o que eu vou fazer com esse negócio? Porque você vê como a gente está tão preso nisso, né? Eu falei, não, vou virar a poltrona um cadinho para cá, né? Vou dar um jeito para dar uma... E não é isso, né? Porque tanto que você vê com os pacientes, né? E de novo, voltando para as instituições, que quando tem essa transferência, esse corte no olhar, né? Ele não é só um corte no olhar literal, né, do face to face, né? Não é só virar de costas. Você bota a pessoa de costas olhando para a parede, não quer dizer que vai. Toma, agora virou transferência porque eu cortei o olhar. Não é assim, né? A gente sabe, né? O quanto a gente trabalha a transferência, o quanto é difícil, o quanto ela vem para a gente daquele jeito, a gente vai dando jeito, né? Então, assim, eu observava também até no IPUB de crianças que eu atendiam e que às vezes se inclinavam realmente um pouco mais de lado, ou às vezes falavam, não, olha, hoje a gente não vai brincar, hoje a gente só vai conversar. Então, assim, são coisas que a gente vai tendo notícias, né, de que não é necessariamente... O que eu quero propor é o seguinte, que o corte no olhar não é literal, vamos dizer assim, né? Não só literal, não só dessa imagem, né? Mas de uma outra cor, de uma outra ordem, até porque também a presença do analista não é só a presença física, carne e osso, né? É de outra ordem. E a presença do analista inclui aí uma possibilidade de escuta do inconsciente, né? É muito mais além do que você está presencialmente, ou você está com a câmera, você acalma a voz, enfim. O Lacan fala que o analista paga, né? Paga com o seu corpo, né? Enfim, com tantas outras coisas. Mas da gente pensar um pouco mais, né? Também desse lugar do inconsciente, né? Que eu acho que isso vai ficando cada vez mais esquecido, né? Mas tem essas questões, né? De novo, não é a minha ideia não trabalhar com divã, eu inclusive trabalho com o divã, não é excluir, não é dizer que não funciona ou que funciona sem, mas de novo, né, que a gente não se prenda a isso, né? O setting é a transferência, né? Não é um móvel. Eu fiquei pensando, não sei, você pode me dizer se você também vê dessa forma, mas sei lá, acho que até mesmo a cultura que atrela a psicanalizar essa ferramenta, talvez tenha sido até o que de alguma forma, porque você falou também que a psicanálise ela foi meio que retirada também da faculdade, né? Por exemplo, dos cursos
de psicologia, né? Está lá o livro do Freud no museu, ou seja, no passado, né? Será que talvez exatamente a cultura atrelando a psicanálise somente a essa ferramenta e o corte dessa ferramenta não seria mais uma dessas tentativas, então, de retirar a psicanálise, né? Enfim, do usual aí? O que eu entendi dessa proibição é que foi feito um mau uso da psicanálise no seguro de saúde, um abuso, né? Vamos dizer assim. Inclusive, você fazer a sua formação enquanto psicanalista, pagando a sua análise de 5 dias na semana, durante muitos anos, pelo seguro de saúde, né? Então, assim, acho que tem várias coisas incluídas. Acho que, às vezes, os próprios psicanalistas, né, que acabam piorando a nossa situação. E o Lacan diz isso, né? Só a gente mesmo que pode defender a psicanálise, né? Não vai vir um dentista que falar, não, vamos lá, em prol da psicanálise. Não é, né? A gente mesmo que estraga e a gente mesmo tem que tentar dar conta de arrumar isso aí, essas confusões que a gente mesmo faz, né? Da mesma forma que a gente acha interessante abrir a internet, dar cursos e pensar a escola online, tem um monte de gente fazendo um monte de outras coisas, né? Então, assim, é complicado, né? Uhum. Muito bom. Muito bom. Eu fiquei pensando sobre a questão, eu vou voltar um pouquinho, né, que você falou do Freud, a questão do tempo. Isso me fez pensar várias coisas, né? O Freud era um cara à frente do seu tempo, aí você falou, não, eu acho que ele estava ali fazendo a leitura do tempo dele. E de fato, né? De fato, o Freud estava em diálogo ali, com aquele momento. Não deixava de pensar, de ter um texto do Freud sobre o caminho da psicoterapia psicanalítica, né? Se eu não me engano, de 1917, que ele vai falar ali e tal, vai até usar o Ferenc para poder pensar o futuro ali da psicanálise, mas ele é um diálogo ali, com o momento dele, atual, né? Falando de coisas importantes, né? Coisas interessantes. Mas uma outra coisa, né? Falando sobre a questão da virtualidade, do trabalho da psicanálise, a partir de uma virtualidade. O Freud trocou cartas, né? De alguma forma, tinha uma coisa virtual, né? O Freud deu orientações, podemos dizer supervisão, para colegas, como Ferenc e outros ali da época, que um morava em Berlim, o Freud em Viena, o outro, o Ferenc estava na Hungria, né? E assim se vai, né? Muitas das vezes, né? A análise o Freud conduzia ali, presencial, né? Eles ficavam, né? Hoje, acho que isso veio do Freud, né? Essa coisa assim, quando tem um analista distante, né? Aí faz uma semana inteira de análise, né? Tudo isso. O Ferenc isso ia muito, ia para Viena e ficava um mês fazendo análise. Praticamente ali com o Freud ia para lá e atendia um monte de pessoas ali fazer um. O que eu quero destacar é que como o Freud estava ali naquele virtual, né, de alguma forma, né, dentro do tempo dele, mas até mesmo na direção do tratamento do menino Hans, né, o Freud não tratou diretamente o menino Hans, né, mas utilizou de um outro meio ali, que era o pai, para poder fazer um trabalho, né, e até que ponto, apesar que tinha a presença do pai, até que ponto tinha algo ali de um virtual, né? Então eu acho que estou destacando isso porque o Freud estava atento ao seu tempo. Eu gostei muito disso, Carolina, que você falou. E não assim tão no futuro, né? Às vezes eu vejo assim, a gente pensando em questões de futuro, que eu acho que é muito importante, mas falando pouco do presente, do dia a dia, da condição, da situação, né? Atual, por exemplo, aqui no Brasil. De tudo, sobre a formação do analista. Tem muitos colegas fazendo isso, mas ainda é muito vago ainda, no sentido, são muitas poucas pessoas. Né? E eu acho que esse movimento passado e futuro está muito presente no nosso meio, que há uma tentativa de pensar ali como essa psicanálise no futuro, mas um retorno para esse passado que parece que não deixa se avançar, sabe? Isso me atravessa bastante, né? Eu acho que em todas as escolas, não só aí para as lacanianas e outros caminhos aí de psicanálise e autores, né? Como essa coisa de meio que um sentido religioso, né?
dessa coisa de ficar ali no passado, né, e de tentar repetir, né, exatamente. O contexto foi diferente, o contexto do Freud era outro, não o contexto brasileiro, não é o contexto aí da Holanda. O do Lacan era na França, era um outro contexto. E eu acho que são dois autores que estavam às voltas com o seu tempo. Né? Não é à toa que o Lacan ali pontua isso, né? Que o analista deveria abrir mão da psicanálise, sair da psicanálise se não tivesse atento ali à subjetividade, né, da sua época. Então, o que eu queria colocar era isso, que eu achei muito interessante, é só falar a questão do tempo. E o que eu queria colocar, tentar fazer um diálogo. Brasil-Holanda, sabe? Com a sua experiência aí na Holanda e o que acontece no Brasil. No que se... Eu vou falar sobre a prática, né? Eu acho que o Brasil, a psicanálise é muito forte, a gente sabe, no sentido muito presente, que significa de forte não é legal, mas muito, inclusive, nas instituições de saúde públicas. Estava conversando com colegas, né, como que às vezes fazer concurso público, né, a gente tem vários colegas psicólogos de outras abordagens que têm que entender de psicanálise porque cai perguntas ali de psicanálise ali para você poder atuar numa atenção básica, para você poder atuar no hospital ali público, enfim, em qualquer área ali do SUS. Então, como a psicanálise, principalmente na rede de saúde mental, é muito presente. É muito presente, bastante. Mas, e que o divã, de alguma forma, é impossível. Né? Não temos divã no posto de saúde, não temos um divã ali no CAPS. Né? E o que é possível fazer? Né? Eu acho que os analistas brasileiros, vamos até aqui, enfim, homenagear a bravura deles. Né? Sustentar, né, uma psicanálise numa situação, num ambiente que não é tão comum a própria psicanálise. E até que ponto, né, você falou aí sobre essa questão da transferência, né, ser o que é o principal, o que faz uma análise acontecer, né, e o que está em jogo, né, se a gente for lá no Freud, associação livre, atenção flutuante. É com isso ali que a gente trabalha, é com a escuta e com a fala, né, e como isso é necessário para se fazer uma psicanálise. Lembrei do tratamento, variante do tratamento padrão, que o Lacan vai repetir isso, que ele vai falar isso em outros textos. O que é uma psicanálise? Né? A psicanálise é o que se espera de um psicanalista. Né? Ou seja, esse lugar de escuta desse inconsciente, desse dizer que vai para além dos ditos, né? E do literal e etc. Mas eu queria, assim, conversar, né? Você falou sobre, que isso é um assunto que me interessa muito, a formação do analista e a questão até mesmo com a universidade. A psicanálise foi ali tirada do currículo de psicologia, né? A gente sabe que aqui no Brasil é bem presente, inclusive. E hoje, né, com essa inclusão de uma possibilidade de uma psicanálise na universidade, não a partir da psicologia, ou de uma pesquisa, ou de uma especialização, mas como um bacharelado. Né? Como isso é ao contrário, né, do que acontece aí na Holanda para o Brasil. E como. E eu fico assim, me perguntando, eu queria deixar essa pergunta para você: o que seria pior? Né? Essa exclusão da psicanálise aí nos cursos, essa exclusão da psicanálise até como prática, né? Ou essa inclusão da psicanálise, onde talvez há um impossível, onde de alguma forma distorce o que é uma própria psicanálise. Né? Não sei. O que seria ali o melhor, o pior, sabe? Eu quero tentar, assim, que é uma pergunta que eu não sei, né? Porque, assim, eu penso que é da ordem, assim, pode parecer clichê, mas para mim, realmente é da ordem, assim, de uma aberração, né? Pensar, bacharelado em psicanálise, por exemplo, né? Um psicanalista como um profissional, né? Ali e tal. Então, o que você acha que é pior? Né? Se é brasileira, está na Holanda, né? Então, o que você acha aí que... Acho que é um real em jogo, nos dois. Né? Que é próprio da formação do analista, como diz o Lacan. Mas não sei, na sua opinião mesmo, o que você acha? Bom, acho que tem alguns pontos que eu queria comentar da sua fala, que eu achei interessante, que você fala que algumas pessoas acreditam que o Freud e o Lacan estão ultrapassados, né?
E sobre o Freud, sobre o que eu acho que o Freud conseguiu ler o tempo dele, né? Que isso, de certa forma, é você estar à frente do seu tempo também, porque a gente não tem a menor condição de ler o nosso próprio tempo, né? Então, você é uma pessoa que realmente está muito à frente, né? O que eu acho, né? E o que você falou, né? De ser diferente num lugar, no outro, né? As questões culturais e do tempo, né? O tempo do Freud, o tempo do Lacan. E o que eu acho é que o Lacan ele tem uma grande sacada e que ele extrai da psicanálise é a estrutura. E o que comprova isso é quando o Freud vai estudar, né, em Paris com Charcot, e ele volta a Berlim, tem um relatório dele, que são textos, acho que pré-psicanalíticos, ditos como pré-psicanalista, não era nomeado ainda psicanálise, faz um relatório, dizendo assim, gente, tem um negócio para contar para vocês. A histeria que tem lá é a mesma que tem aqui, vocês vão ficar chocados. E tem histeria masculina. Vocês estão dizendo que só tem histeria, só uma mulher que é histérica? Então, assim, gente, tem como um cara desse não tá lendo o seu próprio tempo? Né? O cara que tipo, fala assim, não, porque em Paris... A gente tem, não estou negando isso, temos as nossas questões culturais, por exemplo, tem as questões que aparecem mais nesse século, tem as questões, né, políticas, sociais, tem, mas o que nos interessa é o que é estrutural. E como é que a gente escuta um sujeito, né? Qual é o discurso do sujeito, né? Ele vai sempre repetir a mesma coisa e vai mudando o cenário. A posição subjetiva dele no trabalho com o marido, enfim, né, de um modo geral, vai trocando o cenário, mas é o discurso do desejo mesmo, que é estrutural, né? Então, assim, para mim, né, o que eu acho, que eu entendo é que o Lacan tem essa sacação, e eu acho que é um pouco perigoso quando a gente diz, o Freud, a teoria do Édipo não serve mais, porque naquela época, gente, número 1, ele usa um mito, sabe? Ele já usa um mito para não haver essas confusões, porque o que é um mito? O mito é para a gente poder passar a cultura, transmitir o que é algo da cultura. Para isso que serve um mito. Né? Não importa se ele é real, se ele é fictício, se aconteceu, se não aconteceu, se é mamãe, se é papai. É a estrutura. E a gente está preocupado. Se mata a mamãe, come, fica com o papai, mata o papai, come a mamãe, tem filho com a mamãe, arranca os olhos, castra o peru. Né? Então não é isso. E o Lacan tem essa sacação. Embora, claro, eles vão cometer ali, né, o que a gente vai dizer hoje ali de algumas gafes, algumas coisas, que é da época deles, que é normal, né? Mas, então, essa questão, né, toca nisso, né? Não acredito que seja ultrapassar. E aí eu acho que também tem essa história de querer ultrapassar o Lacan, de estudar lá o ultíssimo Lacan, né? Que eu não faço essa leitura do Lacan 1, 2, 3, 4, ultíssimo, excelentíssimo, majestoso Lacan, né? Não faço esse tipo de leitura, mas que a gente não está conseguindo entender nem o que é a transferência, nem o que vem antes, nem o que é inconsciente. Nem o que é o significante, como é que eu trabalho, como é que ele se estrutura, como é que ele aparece. Parece óbvio, né? A gente fica só naquela repetição, né? O inconsciente se manifesta nos sonhos, xistos, atos falhos. Mas como? O inconsciente é estruturado como uma linguagem, tal qual a linguagem. Aí você pega uma frase e fica amador, ama, tipo umas coisas assim, gente, uma necessidade, né? Onde é que você quer apontar? O que você quer com esse corte? Qual é o efeito que você quer produzir? É mais nesse sentido, né? Não é que não pediu aqui um corte, não é isso. Então, o que eu digo assim, dele tá lendo o seu tempo, e eu acho que o Lacan leu o tempo dele também, porque ele fala, gente, o que vocês estão fazendo? Isso não é psicanálise. Que confusão é essa? Que rolê que vocês se meteram? Peraí, vamos voltar. Vamos lá ler o Freud, mas vamos ler o que ele disse. Não vamos. Aí ele tenta ali, né, para a gente não cair nesse imaginário. Porque, de novo, isso, voltando lá para a história do que eu falei do discurso do paciente. Se a gente escuta, né, esse
blá, 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 que não é para ser pejorativo, né? Mas se a gente se prende na novela, na história, né? A gente não escuta o inconsciente. Nossa, mas aí o paciente está contando, não, mas aí peguei ele no flagra com uma amante, não sei o que, e você já, né, terminou a sessão na semana que vem, você já quer assim, não, mas e aí, terminou, pegou, e aí deu um pau na mulher, o que aconteceu? Isso é fofoca, né? A curiosidade neurótica, isso é fofoca. É o mito individual do neurótico. E o que interessa pra gente? Qual é a sua posição nisso? O que você quer com isso, né? Qual a sua posição, né? Qual a sua participação na sua queixa, naquilo que você se queixa, né? Do caso Dora, que o Lacan vai trazer de volta, né? Qual a sua parte na desordem na qual você se queixa, né? Que não é culpabilizar o sujeito, tudo bem, né? Que, por exemplo, né? Eu não sei se caso eu compro uma bicicleta. Mas você mora na Holanda, primeiro compra a bicicleta, né? Eu sugeriria, né? Mas eu não estou aqui para sugerir. Inclusive, sobre casamento, não vou nem entrar no detalhe, né? Mas, mas só existem essas duas opções? O sujeito toma até um susto, né? Fala, opa, tem outra? É isso, né? É com isso que a gente trabalha, né? Escutar um discurso, né? Não a novelinha, não aquilo ali. Então, eu acho que é isso que o Lacan traz para a gente, dessa questão de estrutura, que já está no Freud, que a gente tem que ler o Freud com muito cuidado. Uma outra coisa que eu vejo também muito no Freud, depois você vai lendo outros autores, o Lacan vai trazendo também outros autores, essa dialética hegeliana também, muito presente, embora o Freud não cite pontualmente, quando você vai lendo, você vai entendendo, o Lacan trabalha um pouco mais, né, essa questão da negatividade, da negação, né? Então, acho que são coisas que a gente vai lendo com cuidado e percebendo, né? O que eu acho, então, né, daí depois você colocou essa questão, né, da igreja, né, de um concurso público, de ter que saber a psicanálise. Teve um concurso público, uma vez, eu estava no Rio, eu me lembro disso, se eu não me engano, era o UERJ, o FRJ, o ERJ, talvez, que caiu, né, para você trabalhar com... Era um concurso com título de psicólogo, para você trabalhar na instituição, e aí, geralmente, caía questões de psicanálise, e nesse ano caiu só Gestalt, TCC. E eu estava num ambiente com psicanalistas e a galera metendo pau. Que absurdo! Onde já se viu cair questão de TCC? Eu falei, gente, mas era um concurso de psicologia. Não era um concurso de psicólogo. E, obviamente, ele estava escrito o que ia cair, né? Você tem que estudar, né? Você não pode dizer, não, todo mundo que é psicanalista entra, agora eu vou. Você tem que saber, né? E aí, depois, e volto para esse texto do Variante do Tratamento Padrão, que ele vai falar daquela historinha, né, do morcego, né, que ele cai ali no ninho, né? Ele fala, eu vou te devorar porque você é um morcego. Fala, não, eu sou um rato. Aí ele depois cai de novo, agora eu vou te devorar porque você é um rato. Não, eu sou um morcego. Ou seja, quando me convém, eu sou psicólogo. Quando não me convém, eu sou psicanalista. Né? Também tem um pouco isso, eu vejo, né? Um pouco desse rechaço, né? Não, eu sou só psicanalista, né? Mas para assinar laudo, eu boto aqui meu CRP. Então, assim, é complicado. Né? Qual o lugar que a gente defende a psicanálise, né? Qual o lugar que a gente ocupa? E aí entra um pouco da presença da psicanálise nas universidades, como você estava falando, que eu acho importantíssimo. Eu acho que a gente tem que estar presente nas universidades, sim, mas a gente tem que entender qual é a finalidade. Né? Como bem o Freud coloca, né? Deve-se ensinar a psicanálise nas universidades? Sim, a gente tem que ocupar esses lugares, assim como eu acho que a gente tem que ocupar outros lugares, sim, online, ocupar lugares no Instagram, a gente tem que ocupar esses lugares, né? Mas, de novo, a gente sabe que não é na universidade que se forma um analista, não é no Instagram que se forma um analista. É no divã, né? Assim, entre aspas, como a gente diz, né? E não só na sua análise. Porque a psicanálise, ela se transmite, né? Tem algo ali que se transmite da psicanálise que não é lendo um livro, que não é fazendo um curso, a gente sabe disso. Então, os perigos que isso pode causar. Que diploma é esse? Carteirinha de psicanalista, a gente vê de tudo, né? Então, o que eu acho é isso, né? Eu acho que a gente tem que estar inseridos nesses lugares,
né? Mas entender qual é o objetivo e a que é que esses cursos se propõem, né? Cursos de pós-graduação, a que é que isso se propõe? O que é que você quer com isso? O que é que querem fazer com isso? Né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Ou seja, eu não estou dizendo que sou a favor de uma faculdade de psicanálise, mas se houver algum curso que diga estritamente, e é meio óbvio, a gente sabe disso, que você não é um psicanalista, que você não tem diploma de psicanalista. Assim, quando você faz eu fiz uma especialização porque tem um título de psicologia clínica, né? Mas tem muitas pessoas que fazem até mestrado em psicanálise. Você é mestre em psicanálise? Mestre. Discurso do mestre. Você senta lá, você não usa. Não é isso. Como é imaginário, né? Como a gente cai em umas besteiras, viu? Como a gente não tem a menor condição, a gente não tem condições de ler o nosso tempo. Né? Então é isso, né? Eu acho que a gente tem que ocupar esses lugares, mas, de novo, voltando lá para aquele discurso da Colette, né? Sem abrir, né, para fins de mercado, né? Sem abrir para esse lugar. E que eu acho também que tem uma outra coisa, que se escuta muito do tripé. O tripé psicanalítico, o tripé. Bom, não sei se você sabe, mas durante a pandemia eu fiz um estudo, né, e abri um grupo de estudos para ler toda a obra do Freud em um ano. Né, se chamava Freud em 365 dias. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, eu estava enclausurada, precisava fazer alguma coisa com isso. E aí achei mais um bando de doido que queria ler esse negócio. A gente, obviamente, não aprofundou todos os textos, porque um texto do Freud, às vezes uma frase, você pode ficar anos naquilo ali, mas a ideia era ler e ver essa construção do trabalho dele. Né? E eu varri a obra e não encontrei a história do tripé. O que acontece é que nesse texto sobre deve-se ensinar nas universidades, o Freud fala ali sobre análise pessoal, sobre a supervisão, o estudo teórico, ele fala ali disso, né? Mas esse nome tripé, eu nem sei de onde saiu isso, eu não encontrei lá, tripé, e a formalização do tripé e a obrigatoriedade é da IPA. É uma obrigatoriedade. Eu não entendo por que psicanalistas lacanianos falam em obrigação do tripé. De novo, não estou dizendo que não é necessário você fazer sua análise pessoal, porque hoje em dia a gente tem que ficar repetindo, né? Porque você vê como é difícil, né? Às vezes a fala ela toma outros caminhos. Fala uma coisa, você tem que falar, olha, eu disse isso, mas não disse isso, disse aquilo. A gente fica aqui numa confusão louca, né? Porque às vezes pega um trecho nosso, pá, vira uma bomba, né? Então, assim, não estou dizendo que você não tenha que fazer, que não tenha que fazer sua análise pessoal, seu estudo, a sua supervisão, mas cuidado, porque a gente escuta em muitas escolas esse lugar de uma obrigatoriedade. Ah, você está aqui, você tem que fazer com a lista daqui, você tem que fazer X vezes na semana, onde é escrito. Isso, não estou dizendo que você não deva fazer, mas, por exemplo, às vezes você tem semanas que você precisa fazer 2, 3 supervisões, às vezes do mesmo caso. E tem semanas que tá rolando. Aí na outra semana, bomba de novo. E é isso, né? A nossa própria sessão, gente. Nossa própria análise. Tem meses, às vezes acontece uma situação que o negócio vai e não anda, e vai de novo, e pede de novo, e vai entender por que está pedindo também tanto, e tem um monte de coisa que acontece. Os nossos estudos, né? Eu não vou ler a obra inteira e beleza, agora sou uma psicanalista. Não, às vezes eu tô com um caso, putz, nossa, tem que voltar lá, não acting out, já li esse negócio 200 vezes, vou voltar lá, tô nesse caso. Não, subversão do desejo, vamos lá de novo. Não, mas eu queria ler, na verdade, era mal-estar. Mas daí não, mas agora, né, ler o mal-estar, mas também tem que ler outra coisa. É isso. Como é que eu vou formatar um psicanalista igual a aulinha? Ó, tem cadeira de mal-estar, depois mês que vem... Porque também e eu acho que a desejo é uma palavra muito pesada para a gente, né? Muito cara na psicanálise. Cara de caríssimo, estimado, né? Então, assim, por onde eu começo a ler? Eu estou começando agora. Por onde eu começo? Por onde se eu desejo mandar? Gente, se for o meu desejo, estou ferrada, né? Porque o meu é sempre arrumar alguma confusão antes para poder depois começar a ler, né? Eu não ia começar a ler nada nunca, né? Você deixar para lá, quando...
né? Então, assim, não é isso, né? O que te chama atenção? Mas dizem que tem que ler cronologicamente. Eu, particularmente, acho muito bom. Essa leitura que eu fiz do Freud foi cronológica. Eu estou lendo o Lacan cronologicamente. Mas, gente, eu estou lendo Seminário 1, mas também estou lendo o 11, estou lendo o 20, já li o 16, aí volto no 17, daqui a pouco li o 5, estou fazendo cartel do 6. Né? Mas não é assim, vou ler primeiro 1, 2, 3, e daí depois eu vou, né? Amém. Igual a igreja, tal da igreja, como você falou, que é esse formato, né? Que algumas escolas, né? E é muito triste a gente ver isso, né? Algumas escolas tomam esse lugar de que tem um mestre, um detentor de saber, vai lá, ele dá aula, né? Ele não dá um seminário, que é diferente. O seminário, assim, tem contribuições de pessoas, tem pontuações, né? Tem equívocos da própria pessoa que está falando, e depois fala, olha, me equivoquei, né? Tipo, mas você não acha que pode ir por aqui? Não, não pode. Eu acho que não. Poxa, eu não pensei, é verdade. Pô, o que você acha? Gente, quem é Édipo? Pô, você não sabe quem é Édipo? Ai, para que você veio? Porra, eu vim para aprender, né? Eu vim aqui, estou aqui para isso, né? Então, essas pessoas às vezes têm vergonha de perguntar, de debater, ou não tem abertura, né? E é isso, se fecha nesse grupo, né? Só converso com essas pessoas, só apresento para essas pessoas, só faço eventos para isso. Assim, acho que tem uma coisa que está ficando cada vez mais nesse lugar dessa igrejinha, né? E aí, de novo, como é que a gente vai poder abrir a psicanálise, né? Se cada vez a gente se fecha mais entre os próprios pares. E dentro das próprias escolas, você vê os próprios grupinhos, né? E aí, cartel, agora o cartel já não virou um grupo de estudos para tomar vinho no final, sabe? Não estou dizendo que não vai acontecer isso. A proposta justamente é que seja de uma outra ordem, de um outro laço, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar muito nos caminhos, de novo, do nosso tempo. Será que a gente consegue ler a nossa psicanálise hoje? Né? Será que a gente consegue entender? E aí eu acho que volta para essa história do divã, né? Foi proibido aqui, beleza. E como é que eu consigo ler isso no meu tempo? Como é que eu consigo trabalhar com isso? O que eu posso fazer disso? Né, com isso. Não é só simplesmente ser criativo e, beleza, bota aqui a câmera e faço não sei o quê. Não, por que está acontecendo isso? Qual é esse movimento político, econômico, social, cultural que traz essa proibição, que exclui a psicanálise dessa forma? É isso que é ler. Não é assim, proibir, beleza, foda-se, agora eu vou fazer TCC, ou então agora eu vou fazer... Não! Né? Então, assim, é um pensamento que nos demanda muito, é muito cansativo, né? E como eu disse, eu cheguei aqui, eu juro para vocês, eu preferia 1000 vezes que tivesse, ainda que fosse com todos esses problemas que a gente sabe que existem nas escolas, eu preferia que tivesse uma pronta já. Agora, você tem que construir tijolo por tijolo, catar as pessoas, né? E assim, hoje, de novo, eu defendo a psicanálise numa escuta na minha língua, mas eu quero que possa existir a psicanálise aqui na forma como eu acredito, uma psicanálise lacaniana, e dá um trabalho, você juntar pessoas holandesas ou pessoas que moram na Holanda para a gente tentar fazer esse trabalho. E é isso, né? A gente vai construindo. Talvez não exista até eu ir embora daqui para algum outro lugar, ou daqui para morrer, que seja, mas que uma semente tenha sido plantada, né? Que alguma coisa alguém possa fazer com isso. Muito, muito, muito bom, muito bom. Várias questões para a gente pensar, né? Para a gente... É isso, né? Várias interrogações, acho que você traz. Principalmente dessa coisa imaginária. E viemos e convenhamos, né? O Lacan começou desde 1953, que foi um texto dele, acho que quase que inaugural, que é a Função em Campo, da Falha da Linguagem, né? A obra dele o tempo inteiro, por mais que depois ele vá usando outros meios, que é mais a topologia, a matemática, etc. e tal, o Lacan está às voltas com uma coisa só, no sentido que é a religião do sentido. É tentar furar isso, sabe? Essa questão imaginária, né? Essa questão de consistência de dupla, que há relação sexual, que há um par, né? Então, não me lembro do seminário, mas bem para o final da obra do Lacan, o Lacan vai falar sobre isso, né? Sobre que o essencial do ensino dele
é que não há relação sexual, que esse era o essencial do ensino dele, né? E o que é isso, né? Então, o que é isso na formação do analista, nas escolas, nos laços, né, na universidade, seja lá da forma que for. E eu concordo com você que a psicanálise é bom estar na universidade, né? Desde Freud comenta sobre isso. E eu estava falando com um colega esses dias sobre isso, que a psicanálise ela transita em várias áreas, né? Ela vai lá em outros campos de saber, em outro campo de saber tudo isso, mas não existe uma psicanálise social, não existe uma psicanálise clínica, porque a psicanálise ela é uma clínica desde o início. A psicanálise nasce a partir da experiência clínica do Freud, né? É isso. Queria passar agora para a Bia, para depois a gente fechar e depois passar de novo para a Carol. Enfim, Eu várias estava questões. Eu acho que a ideia desse encontro hoje é deixar coisas aí para o futuro. Sim. Eu fiquei pensando muito assim no quanto eu acho que é perigoso essa coisa da fantasia de formar analistas a partir de um diploma, né? Que é isso, a gente precisa ter a psicanálise, transitar por ela, inclusive esse nosso trânsito, né, de ida e volta nas leituras e de estar sempre lendo e relendo, revisitando, é necessário, é importante, promove reflexões também muito interessantes e necessárias. E essa coisa dessa fantasia do, bom, então tem um papel que me autoriza a ser analista, né? E acho que isso é muito fantasioso, também corrobora um pouco com essa ideia que eu acho que tem a ver com essa coisa das igrejinhas, né? De você estar restrito a promover ali discussões e coisas somente com aquele mesmo grupo que tem talvez ali essa coisa do par, do entendimento, né? A fantasia do chegar a um saber, né? A um nível de alguma coisa que, então é isso, cheguei a este ponto, estou completo, né? Sou analista inteiro, completo, e que não é por aí, porque a gente não está falando disso, né? Inclusive é a falta que é é o que move, é o que movimenta, é o que mantém essa necessidade aí desse transitar e revisitar e etc. E é isso, eu acho que tem um gozo aí também por trás dessa coisa, né? Dessa fantasia do diploma como algo que autoriza. E acho que eu falei que é perigoso, né? Eu acho que é perigoso porque faz com que as pessoas não se comprometam com a ética da psicanálise, faz com que elas se isentem, talvez, dessa necessidade. Porque, bom, formei, acabou, é isso, sou analista e, bom, não me comprometo mais com esse caminhar, com essa necessidade de manter, então, a minha análise ou as discussões ou esse transitar que é importante. Então, é algo realmente aí que a gente precisa estar sempre tentando, batendo nessa tecla, né? Não deixando a coisa cair ali no esquecimento e principalmente à mercê do gozo alheio, né? Assim, dessa coisa, então, desse lugar de analista almejado e como se fosse alguma coisa que um papel te dá, um papel te autoriza. Eu acho que, sim, concordo, eu acho muito perigoso essa história de um diploma que afirme que você é um psicanalista. Eu espero que não seja isso que eles estejam fornecendo, embora alguns lugares forneçam, a gente sabe disso, né? Mas eu também acho muito perigoso muitos psicanalistas que estão numa escola e acham que isso, por estar, isso o torna psicanalista. Um título. Assim como porque o que acontece? O Lacan varre a padronização da IPA, propõe aí uma outra forma de formação do analista. Né? Ele propõe o cartel, ele propõe o dispositivo do passe, que são garantias que depois ele descobre que isso não garante nada, né? E assim, mas que é um outro formato, né? E que a gente vê uma galera, vou falar sinceramente, eu tenho escutado algumas pessoas que eu estou no final da minha análise. Quase uma histeria coletiva, né? Porque você começa a ler, né? Aí começa o passe das pessoas tá igual. Como pode? Se o atravessamento de análise de cada um é único, é diferente, né?
Não existe isso, né? Eu até brinco com a minha analista, eu falo, ai, gente, não vejo a hora de começar a sonhar com as palavras, já que já isso já é o fim, né? Como é que você sabe quando você está no fim da análise, né? Então, assim, são aqueles 5 anos proposto pela IPA, né? Dentro da sua formação, 3 anos de análise, X de supervisão, não sei quanto de atendimento, né? Então, também me preocupa mais do que dar um diploma, me preocupa mais ainda quem está nas escolas e tem esse imaginário, né? Porque eu vejo um movimento, tipo assim, agora eu me formei em psicologia, agora eu vou ser membro de uma escola. Você sabe o que é ser membro? O que você quer com isso? Qual a sua função nisso? Porque eu sou membro de tal lugar. E o que você faz com isso? Porque às vezes você só tem um nome, sabe, né? Então, assim, é importante a gente pensar nisso, né? E aí, sobre esse lugar da psicanálise nos lugares, né, que ocupa, né, e como o Tadeu falou, né, o Lacan começou o seminário dele, né, no consultório dele, depois ele abre isso numa universidade, num hospital, né, ele vai, inclusive, passar o seminário dele depois para a Universidade de Direito, né? E aí vão ter outras pessoas que vão frequentar, ou seja, no seminário 11 é onde ele abre mais esse seminário, né? Que ele diz que estava ali no obscurantismo, né? Então, não é só a psicanálise só para psicanalista, né? E não só para quem é psicólogo e psiquiatra. Então, eu vejo um movimento muito maior de pessoas de outras áreas, tem muito mais gente de outras áreas do que psicólogos, psiquiatras que estão aí trabalhando com a psicanálise. E no Brasil eu vejo que parece que você tem que ser psicólogo, você tem que ser psicanalista, ou você, se você não é, já tem também você não fez, né, psicologia, tipo, o que isso leva, né? E os que fazem rechaçam, eu fiz psicologia, mas eu sou psicanalista. O que é ser um psicanalista, né? Então também tem uma questão aí, né? E o que eu acho interessante, assim, né, como você estava falando, né, Tadeu, o Lacan traz uma clareza para a gente, embora seja um pouco difícil da gente entender o Lacan, porque ele vai pegando muitas áreas de outros saberes, né, justamente para deixar esse discurso aberto, né, então, que dificulta um pouco, né, mas a galera está muito preocupada em querer aprender a topologia, querer aprender um mais um, menos um, o círculo, o toro, o grafo do desejo, e aí que é esquema ótimo, a pessoa está querendo saber tudo sobre química, física e não sei o quê. Sendo que, assim, como você falou, é o que ele deixa para gente, né? E no seminário 27, né, na dissolução, ele diz para gente, o que eu deixo para vocês é o real, simbólico e imaginário. Ele em nenhum momento diz para gente assim, olha, eu deixo para vocês a topologia. Isso está, inclusive, num livro da Michelle Roman, eu acho isso muito interessante, porque é uma clareza que a gente tem, né? Ela tem um livro que se chama bem fininho, né? Que é um resumo da tese dela, do pós-doc, que ela trabalha o real, simbólico e imaginário no ensino inteiro do Lacan, né? E ela pontua isso, tá lá, eu fui ler, né? Porque eu falei assim, não é possível, né? Que a gente está aqui igual uns trouxas. Não estou dizendo que a gente não tenha que aprender a topologia, a gente tem que avisar isso, né? Mas a questão é saber articular. Nossa, agora aprendi tudo de matemática, tudo de topologia e tal. E aí o paciente senta aqui, eu estou escutando o inconsciente. Ou estou só pegando os elementos e botando no gráfico do desenho, não sabendo porra nenhuma do que eu faço com isso, né? Estou aqui defendendo que a psicanálise tem que isso, tem que aquilo, não pode isso, não pode aquilo outro, mas eu estou ali fazendo a minha formação e me dizendo psicanalista, não, eu acho um absurdo esses diplomas, mas eu estou seguro porque eu sou membro. Que bagunça, né? É isso, né? Lê a nossa psicanálise no nosso tempo, né? Eu acho que é um pouco disso que fica para a gente. Então, e da mesma forma como eu falei, somos nós que bagunçamos o nosso campo, somos nós que temos que organizar, né? A gente que tem que defender, a gente que tem que trabalhar, mas, de novo, não ficar nessa coisa policialesca, né? Se a pessoa está fazendo a formação, tá ajudando, mas defender isso, né? Nesse sentido ético, né? Falar para outras pessoas, escutar outras pessoas, fazer com que esse discurso circule, porque os outros estão circulando, os outros discursos, né, estão por aí. Então, se a gente puder falar e abrir cada vez mais, né, para que as pessoas possam ter acesso, eu acho que isso é importante.
Muito bom, mais questões. Muito interessante, né? E você citou o livro da Michelle Roma Farias. Recomendo, assim, veemente, gente. É um livro fino, mas com todo cuidado com essa palavra aí, mas é potente. No sentido porque a Michelle tem um cuidado, assim, maravilhoso de trabalhar o imaginário simbólico real na obra do Lacan, né? E é isso, ela começa o texto falando sobre o eixo epistemológico, né? Com essa citação ali do Lacan. São os três que eu deixo. E o Lacan ainda fala assim, né? Me vi, né? Ele vai falar do nó, né? Me vi ali tendo que colocar numa topologia, etc. Mas ele vai tentando colocar o percurso inteiro. O que está em jogo não é o método que ele está tentando utilizar ali, mas sim o real simbólico imaginário, que, como a Michelle Roma Farias pega ali, extrai e trabalha sobre o próprio Lacan, né? Que é a realidade ali, a condição, na verdade, do ser falante, né? Então, assim, muito bom. Você deixou questões ali, eu fico pensando, a gente ficaria aqui o dia todo, mas, gente, muito interessante Tem o sobre... título, Tadeu, desse livro em específico? Sim, é o Real Simbólico Imaginário no ensino de Jacques Lacan. Depois eu vou mandar o nome para você. Vale muito a pena. E também, assim, mais uma vez, parabenizar o Psicanálise Afora, esse livro, assim, fantástico, né? Parabenizar você, Carolina, pela fluidez do texto, né? Por hoje também, por falar disso. Eu fiquei pensando sobre os passos tá, de alguma forma relatados de forma parecidas, né? O tom da voz, né? A forma. Hoje aqui a gente conversou, escapou coisa, falou descontraído. Eu acho que Eu falo um monte de palavrão. Depois, se tiver que cortar, porque eu sou um perigo. E olha só, a gente começou a gravação, eu fiquei pensando assim, a gente precisa né, manter, mas não está no ao vivo, depois vai cortar, vai recortar, né? Como aquela coisa assim de se sustentar uma coisa. Por quê? Como imaginário, né? É uma experiência subjetiva para cada um. Isso é uma coisa que me incomoda muito na psicanálise. Um tom de falar, né? A voz, as mesmas palavras. Caramba, uma repetição do que Lacan falava, do que outros colegas falam, que a gente fala assim, caramba, né? Que coisa. E isso, né? O Lacan não fez isso, né? Lacan foi lá no Freud, leu o Freud todo, mas transmitiu da forma dele ali, do estilo dele. Mas pode falar, você ia comentar alguma coisa, Carol? E vamos combinar assim, né? Pegando um pouco o gancho disso, né? O Lacan atendia o telefone, tocava o telefone no meio da sessão, ele atendia, passava um cachorro, um gato, uma confusão, a Glória entrava com café, né? O Freud, né? O consultório do psicanalista tem que ser clean. Gente, o tanto de cacareco que tinha naquele consultório do Freud, de mini estátua, de não sei o que. Gente, aquele divã dele, de que era um tapete na parede e um tapete em cima. Eu já cheguei cheia do nojo, né? Eu falei, gente, não deito nesse tapete nem a pau. Né? Então, eu assim, renito, então. Você já ia começar, né? Então, gente, são umas coisas assim que eu realmente não entendo. Agora, só para falar esse negócio da Michelle Roma, eu gosto muito dela, gosto muito do trabalho dela. E acho que ela tem uma transmissão assim muito clara, né? E quando você falou aqui do meu texto, eu agradeço o seu elogio. Eu tento fazer isso de um modo geral, Tadeu. Eu tento ser o mais. Eu não tenho a menor intenção de querer complicar, sabe? Até quando as pessoas estudam comigo, é óbvio que não dá para a gente facilitar tudo na psicanálise, a gente dá tão didático, tintim por tintim, mas não tem porquê eu descabelar a pessoa mais ainda, né? Eu acho que tem uma coisa aí que me remete um pouco à tradução inglesa da obra do Freud, que mudaram alguns termos para ficar assim mais, né, científico, ter um poder, né? Então, que poder é esse? Quando eu vou falar do real simbólico imaginário, eu sei mexer nisso, eu sei topologia, aí eu não sei o quê. Mas aí você pergunta, cara, mas eu não estou conseguindo entender. Mas se você não está conseguindo entender, é porque você não avançou, né? Porque você... Não, é porque talvez você também não consiga explicar de uma maneira simples, né? E até no francês, esses dias, a gente estava trabalhando sobre um tema lá e perguntaram assim, o que você acha que quando que você acha que você aprendeu alguma coisa? Aí eu pensei assim, para mim, claro que cada uma coisa, né? Mas para mim,
que eu acho que eu sei, que eu aprendi aquilo, é quando eu consigo explicar. Só que tem um porém. A psicanálise, ela não é somente explicativa. Tem algo da transmissão que se dá num outro lugar. Que se implica, né? Que convoca. Exato, né? Que é numa análise também, que se transmite ali, que não é lendo um livro, que não é fazendo um curso, né? Então, de novo, não basta a pessoa ser mestre em psicanálise, porque às vezes acontece, essa pessoa é muito boa de explicar, às vezes a pessoa não é boa analista, às vezes a pessoa é boa analista não escreve artigo nenhum, né? Não tem essa obrigação, né? Então, são essas coisas que eu acho que a gente tem que pensar, né? E tomar cuidado, né? Mas, de novo, a transferência a gente vai por essa via do imaginário, né? Então, o cara que tá lá, que sabe muito, eu acho que vai ser meu analista, vai ser bom pra caramba, né? Então, a gente se quebra um pouco a cara. O que, né? que é saber muito, né? Oi? O que seria saber muito, né? Exato, e assim como também muitas coisas caem, né? Tipo, fulano de tal, super famoso, aí você vai lá escutar a pessoa com um diálogo super tranquilo, uma pessoa super aberta, né? Porque fulano é grosseiro, porque tem um pouco essa história da Europa, né? Da galera meio fria e tal, né? Eu acho que tem uma questão aí também, né? E aí eu tenho que ser um psicanalista frio, eu não falo, eu não olho, eu não cumprimento. De onde é que tira essas coisas? Eu queria muito saber. E tem tanto livro, gente, para a gente ler sobre como era o Lacan, que não é para a gente ler e copiar, não é nesse sentido, mas para a gente desmentir isso tudo cai por terra. A firmeza, a frieza, né? Isso vai da interpretação de cada um, né? E da posição daquilo, né? Na posição ética, né? Porque tem horas que também a gente não... De novo, né? A nossa profissão não é, que eu brinco, né? A psicanálise não é dos abraços quentinhos, né? Mas não significa que a gente não possa abraçar ninguém, né? A pessoa perdeu o pai, né? A pessoa, aconteceu alguma coisa, você não vai simplesmente dizer, nossa, eu sinto muito, né? Você vai, esse pai, hein? Pô, né? Surreal, né? Assim, É surreal, tá? O negócio tá ficando assim muito do imaginário, né? Mas você sabe, né, o que é ser casada? A senhora é casada, né? O que você quer dizer? O que quer dizer com isso? É a transferência, filho. Escuta, o que você acha que quer dizer? Não é da sua percepção. Pergunte a ele. Ué, o que você acha que eu sei? E vai, né? Não posso te responder. Você é casada? Esconde a mão para trás. Eu? Você tem filhos? Eu não aguento, não sabe? pode responder já respondendo, né? Não pode responder, já responde alguma coisa, né? E o Lacan fala, o silêncio é uma resposta. Eu fiquei pensando também nessa coisa de quando eu sei que aprendi alguma coisa. E aí, por aprender, não estou também pensando nessa coisa do saber como alguma coisa posta, né? Encerrada nisso. Mas acho que também uma coisa que se pode acrescer, essa coisa do quando aprendi alguma coisa, é quando, por exemplo, você consegue escutar, porque, veja, o que a gente vai escutar na análise não é a teoria, mas é o que da subjetividade se desenrola, né? O que dessa teoria, na verdade, se desenrola na subjetividade. Então, talvez também alguma coisa que se pensar quando eu sei que aprendi, quando consigo ouvir essa subjetividade e saber ou entender, ou, enfim, conseguir identificar do que isso está falando, né? Do que dessa teoria que a gente estuda, nessa subjetividade está aparecendo. Porque não está no livro, está no discurso do paciente, né? Isso. Não, e uma outra coisa, você falou do tripé, né? Outra coisa que ficou uma questão aqui no ar para mim, assim, né? Psicanalista lacaniano falando de tripé. Eu acho que é uma questão, né? Eu acho que é uma questão, por quê? Né? Se é uma proposta totalmente da IPA, né? Não que não seja importante análise, supervisão, etc. Né? Porque a gente tem que... Tem um texto da Michele que ela fala sobre isso. Ela propõe um tripé lacaniano. Ela brinca um pouco aí com o termo, né? Acho que eu já comentei com você também sobre esse texto, né? Mas, de novo, né? Ele tira essa... Por que é isso, né? Ele tira essa obrigação da formação do analista, que, de certa forma, gera uma angústia, né? A gente não tem um diploma, a gente não tem um que diga parabéns, você é um analista. E a gente tem que saber com essa angústia de alguma forma, né? Então, ele tira isso e aí a gente vai trabalhar
numa outra posição, né, do desejo do analista. E o desejo do analista não é assim, ai, gente, quero ser psicanalista. Não é isso. É uma outra coisa muito diferente, né? Bem diferente, bem diferente. Eu costumo falar, né, assim, dentro do meu entendimento, do meu imaginário, atravessado pelo meu sintoma, as minhas questões, que a minha leitura que eu faço, assim, né, da questão do desejo em psicanálise e a partir do Lacan, né, que chegam, não vou lembrar um seminário, gente, não dá para lembrar ou onde eu vi isso, ou li, né, mas o Lacan, a forma que eu interpretei é que desejo é falta, só há desejo porque há uma falta, né, essa falta estruturante e etc. Então, e o desejo do analista, né, é um desejo inédito, né? O Kiné vai falar isso. É uma mudança do sujeito, desse desejo como sujeito para o desejo de psicanalista. Né? Aí eu fico me perguntando, né, até que ponto, de repente, o analista, né, o Lacan vai falar em última instância, forma isso análise, que é isso? Um sujeito que passou, né, por essa experiência com seu inconsciente, com as suas questões, né, com seus atravessamentos, né, e chegou num ponto que também não é um fim de análise, é um super analista, não sente mais consciente, não tem sintoma, não tem problema na vida, né, é disso que se trata, né, mas que se lida com isso, com esse real, que eu acho que o real também está em jogo, aliás, esses três registros, né, no Lacan está em jogo, lida com esse real de uma forma possível, né? Faz com isso alguma coisa, fazer alguma coisa com isso, e que se propõe a levar um outro sujeito a essa experiência, sustentando esse lugar, né? Que não é nada fácil. Então, questões muito importantes, né? Essa coisa assim, pessoas famosas, ou então pessoas. Não, fulano é um bom analista, tem 30 anos. Não, e quando fala assim, eu faço análise com fulano. Tem gente que se apresenta até isso, nem eu sou membro de tal lugar só, né? Eu faço análise com fulano e é isso, né? Do que se trata. A mesma coisa, eu faço supervisão com não sei quem. Eu, particularmente, saio às vezes das minhas supervisões que eu falo, gente, vim aqui só gastei meu dinheiro, porque eu não sei o que aconteceu aqui, né? Porque tá complicado, né? Não é que aquela pessoa sábia vai te dar todo o caso, vai te dizer o como fazer, não é isso. Isso é muito imaginário, né? Agora, isso títulos, né? Oi? São os títulos, né? Essa coisa da escola tal, do fulano tal que eu faço análise, são os títulos, né? Fantasiosos, claro. Faço análise há 20 anos. Falei, porra, será que é análise? Que você está há 20 anos nesse rolê? Eu não comemoro aniversário de análise, não comemoro. Não sei que hora assim, esse negócio começou. Eu só espero que isso daqui a pouco finalize, porque não aguento mais. Mas isso que você falou, desse desejo do analista, Tadeu, me fez lembrar muito o seminário da Colette, né, esse ano em Paris, que é sobre a clínica, né? A clínica do desejo, né? E ela vai perguntando, né? O que é a clínica, né? E ela abre o seminário falando, né? A clínica não é a clínica do real, não é a clínica do gozo, a clínica é a clínica do desejo, desde lá de Freud. Ela vai trabalhar isso do início ao fim, né? E a pergunta é assim, né? Qual é o final, né? O que a gente verifica nesse final, né? E a pergunta no início do seminário é um desejante novo, não sei se eu poderia traduzir assim, né? Um novo desejante, né? Que ela faz um pouco esse jogo do analista, do analisando ao analista, né? Um pouco dessa passagem aí, né? Dessa clínica do desejo, né? Do desejo do analista, qual o desejo que a gente trabalha enquanto analista. É maravilhoso, assim. Então, é um pouco isso, né? Que a gente tem que se questionar, né? Não E, de novo, né? Não tem essas garantias. Como você falou, né? Tipo, tô no fim da análise, agora eu não sofro, não tem mais sintoma, porque o inconsciente é aquilo que não cessa de se inscrever, né? É diferente a forma como eu vou lidar com aquilo ali. Eu acho que é um pouco isso que a gente pode aprender numa análise, né? E aí, bom, se deixasse aqui, a gente ficar falando mais um monte de coisa. Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer a Carolina mais uma vez, a Beatriz aí pela disponibilidade, está aqui discutindo com a gente. Vem mais vezes, Beatriz. E,
Carolina, também venha mais vezes. Eu gosto, você começou falando sobre isso, essa coisa de andar, né, de circular em outras escolas, também gosto, né? A Praxis não tem uma ideia de escola de psicanálise. A Praxis é um lugar, né? Acho que é importante demarcar isso, um lugar, um espaço que se propõe transmitir psicanálise, né? Falar sobre a formação do analista, é um tema que é muito caro para a gente aqui, mas são pessoas que são atravessadas pela psicanálise, mas isso é demarcado muito, né? Pelas pessoas que estão ali de alguma forma, né? Que surgiram com essa ideia, e eu me incluo nisso, que é disso, não é aqui que vai se formar analista, mas é onde? É no andar, é no circular, né? Me lembrei do Freud agora. Quando que acaba o meu tratamento? Caminhe, ande. Ele vai falar isso, né? Ele vai fazer ali sobre o início do tratamento. Ande, siga, né? E eu falo aqui com o pessoal, gente, não fica só na praxis, vai em outras escolas lacanianas, vai lá entender, né? Vai lá os coisas, o vídeo de outro lado, que isso é importante, eu acho que é assim. Se não vira assim, né? Eu sou não vou dar os nomes das denominações, eu sou denominação tal, e eu não vou na sua porque a sua é outra. Mas você agora mudou para aquela outra? Não. Gente, como o mal-estar na cultura, como Freud ainda, né, a proposta do Freud é presente, né? Isso é neurose, isso é laço social, isso é essa religião do sentido, né? Que a gente se haver para poder tentar dar uma juntada, uma colada, né, nas relações, uma dupla, um grupo e tal. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela prática, pelo espaço, né? E é isso, gente. Se quiser, eu vou passar para a Beatriz, depois vamos finalizar com a fala da Carolina aí. Sim. Entendeu? Assim, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui nesse encontro hoje. Agradeço muito também a Carolina aí, né, por essas trocas tão importantes, essas discussões necessárias, né, porque a gente precisa estar o tempo inteiro também batendo nessas coisas. E não tive, né, quero ter o prazer de poder ler o seu texto, né, Tadeu falou tanto dele, e acho que é importante também, quero poder ler um pouco mais sobre isso que a gente falou hoje. E é isso, assim, muito obrigado pela disponibilidade, obrigado por esse dia e que possamos fazer isso mais vezes. Sim, ótimo. Bom, eu que agradeço, né, pelo convite. Adorei a conversa. Olha, sinceramente, continuaria aqui. Eu gosto de apresentar trabalhos e, enfim, falar da psicanálise justamente com pessoas que estão interessadas, que estão abertas ao discurso e perguntam. Eu adoro quando tem pergunta e a gente vai levando a conversa. Eu acho que isso é importante também, né? Eu acho que isso que é a psicanálise, né? A gente vai discutindo, não é esse saber fechado, ela não é toda, né? A gente sabe disso, né? Então, que bom que a gente pode conversar e abrir, né, esse discurso. Eu acho que isso é o que mais vale. Então, adorei, obrigada. E espero voltar mesmo, hein? Mas se deixar, vocês já viram, né? Eu falo demais. Aqui, quando a gente sai, meu marido começa, alguém pergunta aleatoriamente: não, mas como é que é a psicanálise aqui? Eu já, não, peraí, vamos lá. De acordo com Freud, meu marido tem que dar uma cutucada. Carol, chega. Tá bom. Muito bom. Porque a gente fala muito, né? Daquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita, né? É um pouco por aí. E acho que tem também uma outra coisa. A gente escuta tanto, né? Tem uma hora quando deixa a gente falar, é perigoso. Né? Não é uma coisa do nosso costume é escutar, né? Então, quando ele tem uma oportunidade, opa, que eu posso. Deixa eu falar. É muito bom. Mas foi ótimo. Essa troca, essa conversa, essa circulação. Mais uma vez, obrigado aí. E vamos seguindo. Vamos seguindo. Vai vir mais vezes sim para a Praxis, com certeza, para poder transmitir no YouTube, falar com os colegas e a psicanálise, né? Tentar transmitir aí tentar trabalhar, né? Bordejar esse real, né? E esse imaginário de alguma forma, né? Com as palavras. Muito bom. Gente, e quem vai assistir, se delicie aí, bote questão depois, né? Que qualquer coisa eu jogo para a Carol lá no Instagram, olha, fulano, sei quem perguntou, ela vai botar lá no story, eu também faço isso, e vamos trabalhando, né? E é isso. Um abraço a todos.